Olá, boa noite. Que bom, gente, ver vocês aqui mais uma vez, mais uma live. Então, hoje, mais uma vez aqui com vocês para falar a respeito de aposentadoria especial. Eu estou fazendo uma série de 5 vídeos nesse mês de setembro a respeito da aposentadoria especial. E hoje você tem que estar aqui com a energia total, porque eu vou falar a respeito dos cálculos previdenciários, o cálculo da aposentadoria especial especificamente. Principalmente falar com vocês como era o cálculo antes da reforma e como ficou pós-reforma. O que é mais benéfico. Então, gente, já pode ir compartilhando aí essa live. Chamem os amigos, chamem aí os colegas que vocês acham que vão se beneficiar com esse assunto. Deixa eu corrigir aqui um pouquinho a minha câmera para ficar melhor a visualização. Mas, enfim, eu espero que vocês possam curtir bastante esse assunto de hoje. Para variar, né, gente, eu esqueci de colocar aqui meu microfone, que eu acho que fica melhor o som, tá? Os feios. Eu peço desculpas na semana passada. Não deu para eu fazer a live, gente, por problemas pessoais, mas eu vou repor sim esse assunto. Vocês podem ficar tranquilinhos que nós vamos falar todos os assuntos que eu preparei para poder partilhar com vocês esse conhecimento. Então, desde já, bora começar essa live sem mais delongas. Então, vamos falar a respeito da análise dos cálculos antes e pós-reforma da Previdência com relação à aposentadoria especial. Gente, eu sei que não é fácil fazer cálculo, nem todo mundo gosta, mas o advogado previdenciário tem que entender dos cálculos para poder, inclusive, mesmo ele trabalhando aí com programas de cálculo, que hoje entrega muito bem esses relatórios, mesmo assim a gente precisa ter um olhar crítico aí na hora de lançar as informações para que elas fiquem corretas, tá? Bom, então eu estou partilhando aí com vocês uma tela, vou passar mais para frente para a apresentação, né? Aqui eu queria relembrar com vocês o que nós vimos na nossa última live, no nosso último bate-papo. O que nós vimos na última live? Primeiramente, eu trouxe para vocês o conceito de benefício para quem trabalhou em condições prejudiciais à saúde. Eu falei para vocês um pouco a respeito dos requisitos, tá? Quais são esses requisitos? Requisitos de anos de exposição para ter esse benefício deferido pelo INSS. Então, é preciso ter 15 anos de exposição, no caso de risco, alto risco, 20 anos de exposição comprovados em caso de médio risco e 25 anos de exposição comprovada em caso de baixo risco. Eu falei também a respeito da conversão de tempo, a possibilidade até a entrada da emenda, a entrada da nova lei com a emenda constitucional 103 de 2019, nós tivemos aí a mudança da lei, nós tivemos a reforma da Previdência, e com isso, gente, a conversão de tempo especial para comum foi vedada, mas até então nós poderíamos converter tempo de atividade especial comprovada em tempo comum, aplicando aí fatores de conversão, como, por exemplo, 1,4 para homens, no caso de exposição comprovada de 25 anos, e para mulheres, 1,20. Eu falei também dos requisitos pós-reforma, que exige tempo, mais pontuação, 66, 66, 76 e 86 pontos, em caso aí aquele tempo de exposição de 25, 20 e 15 anos. Essa regra de pontuação é a regra de transição para quem não completou os requisitos para se aposentar antes da reforma, mas trouxe essa regra de transição de pontuação. Então, além daquele tempo exigido de contribuição, aquele tempo mínimo,
é preciso ter também a pontuação. Bom, e trouxe também a regra definitiva, que exige tempo mais idade. A idade mínima, né, que seria 55, 58 ou 60 anos de idade, dependendo daqueles níveis de exposição, tá? Então, eu trouxe toda uma legislação com referência a esse assunto, trazendo a história a história da legislação previdenciária de acordo com as leis que são mais importantes. Então, partindo aí mais para frente, após relembrar todo esse assunto, eu vou falar hoje a respeito de como era o cálculo até a reforma. Vou falar para vocês como é o cálculo após a reforma e também trazer um exemplo prático para que vocês possam, com isso, assimilar mais a lógica desse cálculo, que com o exemplo, né, gente, fica muito melhor a didática. Então, os cálculos antes da reforma, eu vou trazer o que era vigente, tá? O que era vigente, por quê? Porque já existiu na lei, aquela que nós estudamos, a Lopes, né? Ela trouxe a média da contribuição dos 12 últimos anos e aplica o coeficiente de 70%, mais 1% a cada ano acima de 30 anos. Mas eu não quero ter atenção com essas regras mais antigas que tinham vigências há mais de 20 anos atrás. Né? A gente teve também a média contributiva sobre os últimos 36 anos, mas eu quero trazer a regra vigente quando veio a reforma da Previdência. Tá? Então, acho que é mais importante. Acho, não tenho certeza, porque na prática é o que nós, advogados previdenciários, trabalhamos atualmente. Então, o cálculo antigo, gente, o que ele trazia? Ele era baseado na média contributiva dos 80% maiores salários de contribuição. O valor do benefício era 100% dessa média, sem redutor. Por quê? O que era normal? Era aplicar após achar a média contributiva, que nós chamamos de salário de benefício. É aplicado sobre salário-benefício, normalmente, o fator previdenciário para depois calcular a renda mensal do benefício, a RMB. Só que a aposentadoria especial não tinha a incidência do fator previdenciário, gente. Então, fiquem alertas, isso era uma vantagem era mais uma vantagem nesse cálculo do trabalhador exposto a agente nocivo. Então, além do menor tempo de aposentadoria, o cálculo não tinha redutor, não tinha o fator previdenciário. Então, achava-se a média contributiva, né? Sobre essa média contributiva era calculada de acordo com 80% dos maiores salários de contribuição. Era um cálculo muito mais vantajoso. E qual que era o período de cálculo utilizado? Bom, também era desde julho de 94, situação que não mudou com a reforma da Previdência. Então, o período básico de cálculo inicia em julho de 94. Então, nós vamos trabalhar com salários de contribuição desde julho de 94. Essa será a nossa base de cálculo da média contributiva. E aonde que o INSS busca esses salários de contribuição? O INSS vai buscar no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Todos nós, cidadãos, temos esse CNIS. Né? O número que nos identifica nesse CNIS é o NIT, Número de Identificação do Trabalhador. Então, todos nós, quando começamos a trabalhar, de carteira assinada, a empresa já vai registrar e nós já vamos ter o número do NIT. Esse número vai ser como um CPF. Ele vai nos acompanhar a vida inteira. Ok? Então, gente, até aí, nada de bicho de 7 cabeças, né, gente? Vocês viram como é tranquilo a gente trabalhar com a informação? A gente tira aquelas dúvidas, né? Aqueles mitos que colocam na cabeça da gente. E cálculo é muito difícil, não é? É só você dominar essas informações. Então, continuando aí. Como ficou, então,
o cálculo após a reforma da Previdência. Então, a partir de 14 de novembro de 2019, o cálculo é feito sobre a média de 100% dos salários de contribuição desde julho de 94. Essa média é multiplicada por um coeficiente inicial de 60%. O coeficiente vai aumentar 2% a cada ano que exceder a 15 anos de contribuição para mulheres e 20 anos para os homens. Então, na verdade, a reforma da Previdência, nós vamos pegar todo o período contributivo desde julho de 94. Então, lembrado que eu falei que na regra anterior era 80% dos maiores salários de contribuição? Bom, esses salários de contribuições, então, pegava-se os maiores, descartava-se 20% dos menores. Isso possibilitava um cálculo melhor do salário de benefício. Então, a média contributiva, repito, que é o salário de benefício no final, acaba-se que ele era benéfico, mais benéfico do que essa nova regra. E quando eu trouxer o exemplo prático, vocês vão confirmar essa minha informação. E continuando então, gente, o coeficiente desse aumento aí, de 2% a cada ano, então, é um acréscimo que a lei proporciona para aquelas pessoas que vão ter mais de 15 ou 20 anos de tempo de contribuição, no caso aqui da aposentadoria especial. Então, o que exceder desse período de 15 anos e 20 anos, né? A gente entendendo também que as mulheres, a regra proporciona o coeficiente, o acréscimo de 2% a partir dos 15 anos. Então, isso beneficia o coeficiente. Esse valor do coeficiente vai aumentando a partir do momento que os anos de exposição vão aumentando. Aí eu vou trazer um exemplo, que a partir do exemplo tudo fica muito mais tranquilo para a gente poder entender. Então, suponhamos, gente, eu trouxe aqui o exemplo do senhor Marco Aurélio, Marco Oliveira. Já estou trocando o nome do meu cliente fictício. Eu criei o cliente e já estou trocando o nome dele. Gente, aqui, meu celular aqui, para variar, eu vou melhorar isso ainda, a gente pode ter certeza. Essa tela que toda hora eu fico mexendo. Mas, enfim, vamos lá. O que importa é vocês entenderem aqui a minha explicação. E vão comentando aí se vocês estão entendendo, o que tem que melhorar, quais as dúvidas que vocês vão tendo aí durante o vídeo. Podem ir comentando aí para mim, para eu poder responder para vocês, tá bom? Então, Marcos Oliveira nasceu em 7 de agosto de 1965. 7 de agosto, por quê, gente? Porque eu nasci em 7 de agosto. Então, essa data, para mim, é a mais perfeita do calendário anual. Brincadeira, gente, mas enfim. Ele, então, completou 60 anos de idade. Ele quer se aposentar agora, em setembro de 2025. Trabalhou em mina subterrânea, nas frentes de trabalho, com a perfuração e corte de rochas, manuseio de explosivos e operação de equipamentos, como britadores e carregadeiras, de 1 de 90 a 12 de 94. Eu trouxe uns exemplos bem simples, porque o que importa aqui é a gente entender a lógica do cálculo. Depois ele trabalhou numa metalúrgica com exposição a ruído, de 95 decibéis, de 1 de 2000 a 12 de 2009. E é bom lembrar, para quem já sabe ou para quem não sabe, informar que a exposição a ruído, gente, até 5 de março de 97, só era caracterizada como atividade especial com o nível de ruído a partir de 80 decibéis. Tá? De 6 de março de 97 até 18 de 11 de 2003, acima de 90 decibéis, e a partir de 19 de 11 de 2003, acima de 85 decibéis. Então, considerando esses níveis para para que fosse aí considerada a atividade especial do trabalhador. Depois, ele foi trabalhar num posto de gasolina como frentista de 1 de 2010 até os dias atuais,
Então, a informação que nós vamos ter aqui é que apresentou, né, que ele tinha um PPP preenchido de uma forma correta. E aí, como ficou aí, então, para a gente visualizar melhor, como que ficou o tempo de contribuição desse trabalhador? Então, aí, no primeiro período, de 1/1 de 90 até 30/12 de 94, considerando tempo comum, tempo de contribuição comum de 5 anos. No segundo período, 10 anos, e no terceiro período, mais 10 anos. Vamos supor que a gente tivesse que aplicar o fator a cada período aí, para vocês entenderem, nós estudamos esses fatores no vídeo anterior. O fator multiplicador, lembrando aí que no primeiro período, ele trabalhou em mina subterrânea, em frentes de trabalho, quebrando pedra, gente, trabalho braçal pesado. Esse trabalhador, o nível dele de exposição é alto, então a aposentadoria dele, 15 anos. Fator multiplicador, homem, 2,33 anos. No segundo período, ele trabalhou numa metalúrgica, né, exposto a ruído acima do nível considerado adequado. Então, exposição a agente nocivo. O fator multiplicador aí vai ser, no caso, o tempo de exposição baixo, considerado pela lei, 25 anos. Isso tudo eu não estou falando aleatoriamente, não, gente, é porque está nos decretos vigentes nesses períodos da prestação do serviço. Então, é lá que a gente vai olhar. Mas hoje o que a gente está considerando, mais uma vez, é o cálculo. Então, considerando o fator multiplicador de 25 anos, para isso agente nocivo ruído, 1,4. E a mesma coisa como frentista. Frentista também está exposto a agente nocivo, né? Combustível, produto cancerígeno, a exposição aí considerada é de 25 anos. Então, o fator multiplicador também é 1,4. Agora, esse fator multiplicador, ele é muito interessante quando a pessoa não completa o tempo total necessário para a aposentadoria. Se ele tivesse só os 5 anos, olha que beleza. Ele ia ter os 5 anos, ia passar para 11 anos e 7 meses. Olha o tanto que ia aumentar o tempo dele de trabalho. Por isso que é importante a prova, que a gente vai estudar posteriormente, tá? Mas a soma total de todo o período trabalhado dele até 13/11 de 2019 somou 25 anos, ou seja, fechou o tempo necessário para a aposentadoria especial neste exemplo. Então, é muito interessante entender que ele preencheu o tempo, ele tem o direito adquirido à aposentadoria especial até a data anterior à reforma da Previdência, neste caso. Mas eu quero chamar a atenção para vocês agora, também, no cálculo da RMI, e quando você faz o cálculo, você puxa, eu falei para vocês que a gente busca salário de contribuição desde julho de 94, mas, poxa vida, doutora Jaqueline, esses salários de contribuição, eles vão vir desatualizados? Não, eles são atualizados. A lei prevê isso, a atualização dos salários de contribuição. Então, lá atrás, ele pode estar pequenininho, em julho de 94, valor em real, né? Se fosse utilizar ele dessa forma, o valor do benefício dele ia ser ínfimo, muito pequeno. Então, é preciso atualizar esses salários de contribuição, a lei prevê isso, né? Quando a gente vai puxar o período base de cálculo, todos os salários de contribuição, a gente utiliza o índice que tem lá no Ministério da Previdência, o índice de atualização dos salários de contribuição utilizados para o cálculo do salário de benefício. Então, indo lá no site do Ministério da Previdência, a gente consegue buscar esses índices, né? Claro, eu estou falando aqui para quem quer conferir, para quem vai fazer sua planilha de Excel e atualizar essas contribuições, tá? Porque os sistemas de cálculo fazem isso perfeitamente. Mas se a gente precisar conferir, a gente sabe que essas informações são adquiridas dessa forma. Então, lá no artigo 29 da Lei 8.213, antes da reforma da Previdência, ela previa que o salário de benefício consiste, né, lá no inciso 2, que é o que nos interessa, para os benefícios
que tratam as alíneas A, D, E e H do inciso 1 do artigo 18, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo. E quando ele fala, cita as alíneas aí no inciso, o que nos interessa lá no artigo 18 é a linha D, que trata da aposentadoria especial, entendido? Então, é agora que eu vou explicar para vocês onde está previsto a atualização dos salários de contribuição antes da reforma da Previdência. Então, essa previsão vai estar lá no artigo 29b da Lei 8.213, que estabelece a correção de todos os salários de contribuição de acordo com o INPC. Essa correção é realizada em consonância com a Constituição Federal, que lá no artigo 201 garante que essa atualização do valor do benefício. Então, para que o benefício seja calculado de uma forma atualizada, eu preciso atualizar os salários de contribuição. Lá na portaria do IRBEM 991, de 28 de março de 2022, também, que aprova as normas procedimentais em matéria de benefícios, lá no artigo 67 também nós vamos ver a previsão da atualização monetária correspondente a 100% do período contributivo, desde a competência de julho de 94. Tá? Ela prevê isso, mas ela fala, esse artigo 167, né, ele vai falar, aqui no caso, a média aritmética simples dos salários de contribuição e remunerações dotadas como base para a contribuição ao regime geral de previdência social, no caso, alterando aí a regra com a reforma da Previdência. Então, a gente não utiliza mais 80% dos maiores salários de contribuição, e sim 100% de todo o período contributivo. Mas a emenda constitucional 103, que trouxe a reforma da Previdência, ela prevê também a atualização monetária. Ok? Então, o artigo 67 da portaria 991, que eu trouxe para vocês aqui, de março de 2022, o que ela está prevendo aqui é como é feito o cálculo, utilizando 100% do período básico de cálculo, né? E também a atualização dos salários de contribuição. A emenda constitucional 103 de 2019 também prevê que, em seu artigo 26, parágrafo 1º, combinado com o parágrafo 2º, inciso 4º e parágrafo 5º, que será de 60% da média aritmética simples, mais 2% por ano de trabalho especial acima de 15 anos, em caso de atividade de nocividade máxima, e 60% da média aritmética simples, mais 2% por ano de trabalho especial acima de 20 anos, se homem, ou acima de 15 anos, se mulher, em se tratando de atividade especial de nocividade média ou máxima, que exige aí 20 ou 25 anos de exposição. Então, aí já prevê o cálculo do salário de benefício, né, na verdade, da renda mensal básica, pós-reforma da Previdência. Então, analisando o caso do seu Marcos Oliveira, entendendo aí que para o cálculo do benefício, nós vamos atualizar as contribuições e aplicar os coeficientes previstos por lei. Vamos supor que o senhor Marcos, como nós falamos, né, queira se aposentar, então nós vamos fazer o cálculo dele até 13/11 de 2019, e depois vamos atualizar esse cálculo para 2025, como se ele estivesse se aposentando antes da reforma e depois da reforma. Nós vimos que ele preencheu o direito adquirido antes da reforma. Mas vamos supor aí que ele não quis se aposentar, parou de trabalhar, não estava contribuindo, que resolveu aposentar depois da reforma, em setembro de 2025. Para a gente entender a diferença dos dois cálculos, tá? Considerando que ele se aposentou em 13 de novembro de 2019, ele estava com 55 anos de idade lá em 2019, então ele teria um tempo de contribuição de 25 anos de atividade especial, então B46 é a aposentadoria,
o período de básico de cálculo, vamos supor que tivesse aí 225 contribuições, tá? Então, o divisor mínimo seria de 60%. Esse divisor mínimo, gente, é o que era previsto antes da reforma da Previdência. A Previdência, a lei falava o seguinte, que tinha que ter um divisor mínimo. Então, o divisor mínimo aqui é 135 meses. Mais de 80% de 225 salários de contribuição, nós chegamos a 177. 177 contribuições, tá? Então, o divisor mínimo aí é superior. Então, o divisor mínimo aqui, 80%, é maior que o divisor mínimo, tá? Isso só para a gente facilitar o cálculo. Vamos supor, então, que 177 contribuições somam R$ 454 mil. É porque a ordem aqui eu deveria colocar depois para ficar mais didático, né? Eu coloquei antes. Então, gente, nós vamos ter lá a soma de R$ 454 mil, dividido aí, né, por 80% dos maiores salários de contribuição, que são 177 contribuições, nós vamos encontrar aí 2.564,97. E o coeficiente a ser aplicado, lembrando, é 100%. Então, a RMI vai ser o valor de 2.564,97. A aposentadoria especial, de acordo com a lei anterior à reforma da Previdência, era 100% do salário de benefício, era a integralidade. Então, se o salário de benefício foi 2.564,97, o valor do benefício, 100%, vai ser 2.564,97. Aqui, o único diferencial que teria é que se o valor fosse superior ao teto máximo na época, lá em 2019, então esse valor estaria limitado ao teto. Não é o caso. Pós-reforma, vamos pegar a mesma situação, tá? Mas calculando agora como seria o valor do benefício do senhor Marcos Oliveira, tá? Então, a data inicial do benefício, DIB, em 1º de setembro de 2025, idade 60 anos, tá? Eu mudei a idade porque a gente sabe que a partir da nova lei existe uma idade, e nesse caso aí, ele, 58 anos, ele já teria superado a idade. E 60 mais 25, também a pontuação estaria adequada, tá bom? Então, das duas formas, ele poderia se aposentar. Então, nós teríamos aqui o tempo de contribuição de 25 anos de atividade especial, aposentadoria B46. O período base de cálculo seria salários de contribuição também. Salário de contribuição seria um número de 225, tá? Só que aqui, gente, o divisor mínimo são 108 contribuições. O divisor mínimo, na verdade, é 108 meses de contribuição. Tá? Isso aí mudou a partir de maio de 2025, é que a gente passou a ter esse divisor mínimo. Desculpa, gente, maio de 2022. Eu estou viajando aqui. Maio de 2022 veio uma lei que trouxe o divisor mínimo pós a reforma da Previdência, que até então não existia um divisor mínimo, gente, por incrível que pareça. Na época foi uma polêmica, mas hoje a gente sabe que deve ser aplicado no cálculo esse divisor mínimo de 108 meses, tá? Mesmo número de contribuições, 225 salários. Então, nós teríamos aí, gente, um salário de benefício de R$ 2.017,77. Então, nós pegaremos 454 mil, que é a soma de 100% dos salários seria aí, no caso, a soma da média aritmética. Nós teríamos aí o valor do salário de benefício de R$ 2.017,77. Então, para encontrar esse salário de benefício, nós pegamos a soma do período todo 100%, todo o período contributivo, desde julho de 94, acharemos 454 mil, dividiríamos pelos números de salários de contribuição, 225,
e acharíamos o salário de benefício no valor de R$ 2.017,77. Por aí vocês já viram que trouxe um prejuízo para o trabalhador, porque nós vamos considerar todo o período contributivo como divisor. E isso é prejuízo. Aumenta o divisor, diminui o resultado. Bom, e aí, qual seria a RMI, a renda mensal aí do benefício? Nós teríamos aí o coeficiente de 60% mais 10%. Por quê? Como ele tem 25 anos, nós vamos pegar o tempo de contribuição que ele tem acima de 20 anos, 5 anos, e vamos aplicar 2% ao ano. Então, 5 vezes 2, 10. 10 mais 60, 70%. É o coeficiente que vai ser aplicado sobre a média aritmética simples, sobre o salário de benefício. E o valor, nós chegaremos a R$ 1.412,44. Gente, que diferença, não é? Menos que o salário mínimo. Mas como a Constituição veda o pagamento inferior ao salário mínimo, nós vamos equiparar esse valor da renda mensal básica, renda mensal do benefício, vamos igualá-lo ao salário mínimo, equipará-lo ao salário mínimo. Por quê? Porque ele ficou inferior. Então é aí, gente, vocês viram que diferença que dá o cálculo antes da reforma e o cálculo pós-reforma. É uma diferença muito grande. Bom, esse era o assunto que eu queria trazer para vocês hoje. Gostaram? E aí, confirmaram como que ficou pior a reforma da Previdência? É isso aí, gente. Então, trabalhador, a ideia da reforma é fazer com que o trabalhador trabalhe mais tempo. É claro, existem várias ações na justiça buscando essa correção com relação ao trabalhador exposto a agentes nocivos, tanto nos tribunais, tanto na justiça, quanto também no Congresso Nacional. Existe um projeto de lei 42, a PL 42, que se realmente ela for aprovada, ela vai trazer benefícios para esse trabalhador, tendo reconhecimento aí de categorias profissionais que foram excluídas. Então, a gente tem que ficar atento. Eu trouxe o que é vigente hoje, mas nós temos que ficar atentos tanto às jurisprudências como às leis que forem surgindo, que podem beneficiar, que podem também prejudicar, mas nós temos que ficar atentos para poder apresentar o melhor planejamento previdenciário para esse cliente. Nesse exemplo que eu trouxe, ele tem direito adquirido de se aposentar antes da reforma. Então, mas antes fazer os dois cálculos, porque ele tem direito da aplicação do benefício mais benéfico, ele tem o direito de receber o melhor benefício. E o INSS, no atendimento dele, ele deve apresentar, fazer e apresentar o melhor cálculo. Mas vai saber se isso vai acontecer, por isso a gente tem que ficar atento aos nossos direitos. Por isso que eu tenho esse canal para informar você cada vez mais, poder compartilhar esse conhecimento e você fique mais atento ao seu direito. E você também, que é um advogado iniciante, um advogado que não atua na área do direito previdenciário, aqui você vai encontrar informações a respeito de todos os benefícios do INSS, tá bom? Com relação aos benefícios previdenciários, com relação ao INSS especificamente. Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado. Se gostou, por favor, compartilhe o vídeo, se inscreva aqui no canal, comente nos vídeos as suas dúvidas, eu quero ouvir você, tá bom? E no mais, até o nosso próximo vídeo, nós vamos continuar falando a respeito dessa aposentadoria especial, que ficou mais difícil, mas não ficou impossível, tá? E aí nós vamos falar com relação aos documentos que são necessários, como que a gente faz essa análise documental para atividade especial. Um abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigada.